graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em nossos corações, queridos irmãos. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre o pessimismo. O pessimismo que a gente tem visto às vezes no coração e nas palavras de muitas pessoas. Irmãos, poucos gigantes são tão difíceis de lidar como o gigante chamado pessimismo. Eu gostaria de lembrar você justamente da história de Davi e o gigante Golias. Essa história ela se encontra no texto de 1 Samuel no capítulo 19 e você conhece muito bem essa história. Golias era um lançador de pessimismo. Ele sabia deixar qualquer pessoa angustiada, qualquer pessoa temerosa, pessimista. Ele era especialista em lançar o pessimismo. Antes da batalha, esse gigante ele já estava vencendo o exército e o rei de Israel apenas com suas palavras pessimistas. E o versículo 11 ele diz justamente isso. Diz que, ouvindo o rei Saul e todo o exército de Israel, as palavras de Golias espantaram e temeram muito. Ouvindo as palavras, espantaram e temeram muito. Veja que as palavras, elas são, e neste caso elas foram, mais destrutivas do que a espada. Elas machucaram mais do que a espada. E eu aprendo com o exército de Israel que ouvir as palavras pessimistas, dar atenção às palavras pessimistas, é abrir mão da batalha e aceitar a derrota. Isso que Saul e o seu exército nos ensinam. E ao serem intimidados pelas palavras de Golias, o rei e o exército desistiram da batalha. Agora, eles não saíram do campo, mas também não enfrentaram o gigante. Fato comum a todos os pessimistas, que às vezes não saem da batalha, mas também não lutam. Que isto é igual a derrota. Pessoas que às vezes não desistiram do sonho, mas não têm coragem de lutar pelos sonhos. Não saem do campo para não reconhecerem a derrota, porém já foram derrotados no coração. E sendo assim, neste cenário o Senhor levanta um homem então chamado Davi, que nem estava nas fileiras do exército de Israel. Alguém que ainda não havia sido influenciado, contaminado pelas palavras pessimistas do desafiante Golias. E este jovem então era Davi. Então aprenda uma coisa: os nossos problemas querem e tendem a nos deixar pessimistas. E se dermos ouvidos, nós vamos desistir de tudo. Nós vamos desistir dos sonhos e até da vida. Porque os nossos problemas estão a toda hora dizendo a nós que nós não vamos vencer, que tudo vai dar errado, que vai ser o fim da economia, que vai ser o fim da paz, que vai ser o fim da estabilidade, vai ser o fim da segurança, o fim do mundo. Sempre vai ter Golias desta geração que se levantam fortes, cujas palavras expressam a fraqueza do coração. Então, não dê ouvidos às palavras do inimigo. Não dê ouvidos às palavras dos problemas. Não dê ouvidos ao pessimismo. Se der ouvidos, certamente nós seremos, você será, eu serei derrotado. Entenda que se dermos espaço, o pessimismo será mais forte do que nós. Ele é capaz de neutralizar a nossa força. Ele adentra os nossos pensamentos, sugando as nossas energias e dizendo que aquilo que outrora pensávamos que era possível, agora é impossível. Esta é a afirmação dele. O pessimismo trabalha em nossas mentes dizendo que nós não vamos conseguir, que se os nossos sonhos eram possíveis, agora eles estão prestes a acabar. Que os nossos filhos não terão futuro. Que nosso trabalho não será suficiente para suprir as nossas necessidades. E quando o pessimismo entra nas nossas vidas, ele entra para apagar todas as luzes, tornando impossível a caminhada, pois certamente vai ofuscar a nossa visão por completo. Davi nos ensina então a criar uma barreira em nossa mente.
Davi então ele nos ensina a não aceitar as palavras pessimistas, refutando com a palavra do Senhor, dizendo que nós vamos continuar caminhando em nome do Senhor dos Exércitos. Somente o Senhor dos Exércitos é capaz de nos fazer acreditar no inacreditável e vencer o invencível. Então não deixe o pessimismo tomar conta do seu coração. Olhe para o Senhor. Enfrente isso no nome do Senhor. Assim como Davi, assim como Josué e Caleb, diga as palavras negativas, que elas não têm poder sobre a sua vida, nem sobre a sua casa, pois o único que tem o poder é o Senhor, o nosso Deus, o Deus dos exércitos, que nele nós faremos proezas. Amém? Você está pessimista? Você está desanimado? Você está preocupado? Então nós vamos orar agora. Eu quero orar pela minha, pela sua vida. Senhor, nós reconhecemos que existem dias em que o pessimismo bate e abate o nosso coração, ó Pai. Mas nós cremos, ó Deus, na força que vem do Senhor. Nós cremos no Senhor, porque em Ti nós faremos proeza, não em nós. Na força que vem do Senhor, nós queremos continuar lutando, não na nossa força. Nós queremos confiar no braço do Senhor. A nossa esperança, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Pai. Nós confiamos no Teu agir, nós confiamos na Tua palavra. Realiza Tu, ó Deus, as Tuas obras. O Teu querer seja sobre nós, é o que nós precisamos, ó Pai. Reanima o nosso coração, tira de nós todo o pessimismo, ó Pai. Nos dê alegria e a esperança que vem do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.